Sabe aquele momento exato em que você percebe que parou de dar desconto para as manias dos outros e só quer que todo mundo cala a boca? É assustador como a gente vai trocando a curiosidade pelo ranço, de supetão, achando que tá só ganhando casca grossa. Você acerta a pia, joga o copo d'água na pia, olha pra aquela lista de tarefas que não vai acabar nunca e se pega pensando: será que eu tô ficando chato? Ou pior, será que eu tô ficando amargo? Aquela pessoa que bufa quando ouve risada alta no corredor, que revira os olhos quando alguém começa um papo muito animado numa segunda-feira de manhã, que prefere cancelar o compromisso de última hora só pra ficar olhando pra parede com a luz apagada. A pergunta na sua cabeça agora é bem específica: será que a minha leveza foi comendo poeira no meio do caminho e eu nem percebi o exato momento em que virei aquele adulto cínico que eu jurava que nunca ia ser? Porque tem dias que você se olha no espelho enquanto escova os dentes e pensa: será que todo mundo sente esse ranço silencioso do mundo ou só eu tô acumulando essa ferrugem por dentro? Antes de abrir esse vídeo, aposto que você tava rolando o feed com aquela cara de paisagem, olhando a vida dos outros parecer um comercial de margarina e pensando: porque pra todo mundo parece tão fluido e pra mim parece que eu tô sempre carregando um saco de cimento invisível nas costas. Você não quer reclamar alto porque tem vergonha, mas por dentro parece que o filtro de paciência com as pequenas idiotices da existência simplesmente queimou. Friedrich Nietzsche falava muito sobre como o ressentimento é uma espécie de veneno que a gente toma esperando que o outro morra, mas a verdade é que no dia a dia brasileiro, o ressentimento não tem nada de dramático. Ele não vem com grandes tragédias gregas. Ele vem em pequenas doses diárias. Vem naquele grupo de WhatsApp da família onde mandam bom dia com glitter às 6 da manhã. Vem no jeito que o entregador de aplicativo te olha como se você fosse um culpado pelo trânsito da cidade inteira. Vem quando você percebe que a sua resposta padrão para qualquer convite novo passou a ser um vamos ver, que na verdade significa por favor, me esquecer. É aí que a gente esbarra naquela dinâmica clássica do filme Divertidamente, onde a gente passa anos achando que a alegria precisa comandar a nave inteira da nossa mente, como se a tristeza fosse um defeito de fabricação que a gente tem que trancar num quartinho escuro. Só que o filme mostra exatamente o contrário. A gente só amadurece de verdade quando entende que a alegria e a tristeza precisam sentar juntas na mesa de comando, porque tentar ser o tempo todo otimista, leve e receptivo é de uma exaustão desumana. E aí, quando a gente cansa de fingir que tá tudo bem, o pêndulo balança pro outro lado e a gente cai no cinismo. Será que a amargura não é só um cansaço acumulado de ter tentado ser legal com um mundo que parece que tá o tempo todo querendo testar os seus limites? Você lembra de quando era mais novo e achava que os adultos carrancudos na rua eram assim porque queriam ser maus? Hoje em dia você olha pra eles no ônibus e pensa: nossa, eu entendo perfeitamente o porquê de você não querer falar com ninguém. É uma sensação meio bizarra de reconhecimento. Você olha prateleiras de supermercado, pro rascunho daquela mensagem que você apagou 3 vezes antes de mandar, pro modo como você prefere pegar o elevador vazio mesmo que demore mais 3 minutos só pra não ter que trocar aquela conversa fiada sobre o clima com o vizinho no hall. E aí você se pergunta: será que eu tô me isolando porque eu me tornei superior aos outros ou só porque eu tô genuinamente cansado da obrigação social de parecer interessante o tempo todo? A verdade seca que dói um pouco é que a gente tem um medo danado de perder a graça, de virar aquela pessoa que ninguém quer convidar para as coisas porque sabe que vai receber uma ironia de graça. Só que a leveza não é esse estado permanente de palhaço de festa infantil que a internet tenta empurrar pra gente. Às vezes, a leveza é só aceitar que você tá meio ranheta essa semana, que o mundo tá barulhento demais, e que tá tudo bem não achar graça de absolutamente nada por um tempinho. E se o problema não for o mundo inteiro estar chato, mas sim você ter virado aquele personagem de desenho animado que só resmunga quando alguém bate na porta? Você já parou pra pensar nisso enquanto olha pro teto às 2 da manhã, ouvindo o barulho do ventilador de teto girando meio torto? Será que a maturidade é só esse processo lento e inevitável de ir perdendo a paciência com as pequenas idiotices da humanidade até sobrar só você, uma xícara de café frio e uma vontade gigante de mandar todo mundo plantar batata? Você fica se perguntando se no fundo você tá se tornando aquele tio do pavê que ninguém aguenta no Natal, só que sem o pavê e sem a simpatia forçada. A verdade é que a gente cria uma espécie de armadura invisível para aguentar o tranco dos dias, igualzinho ao Homer Simpson quando decide que vai ignorar os vizinhos e construir um muro de concreto ao redor da casa dele. Só que o muro que a gente constrói é feito de silêncios longos demais no grupo da família e de respostas monossilábicas para perguntas simples no elevador. Você se pega revirando os olhos mentalmente antes mesmo da pessoa terminar a frase, e aí vem aquela culpa meio mofada: será que eu tô ficando insuportável? Será que as pessoas olham pra mim e pensam que eu perdi o brilho nos olhos? A filosofia tem uma mania irritante de tentar achar significado profundo para absolutamente tudo, como se cada ruga de expressão fosse um tratado sobre a alma humana.
Mas às vezes a gente só tá cansado mesmo. Schopenhauer, que era o patrono oficial de todo mundo que acorda de mau humor e quer que o universo desligue o som, dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. E quando a gente chega nessa fase em que o tédio parece um luxo inalcançável e a dor é só a conta de luz ou a dor nas costas que não passa, o cinismo surge não como escolha, mas como anestesia. É um jeito de dizer para o caos do mundo: olha, hoje não vai dar, minha cota de paciência expirou às 9 da manhã quando o ônibus atrasou. Só que o perigo de usar o cinismo como cobertor é que chega uma hora em que ele aperta tanto que você não consegue mais sentir o calor de nada. Você começa a achar feio quem se empolga com promoção no supermercado. Você revira os olhos para o amigo que manda áudio de 3 minutos contando uma fofoca boba e de repente você virou o Rick na sua própria história, morando num pântano mental onde qualquer visita é vista como uma invasão bárbara. É bizarro como a gente tem pavor de virar essa pessoa amarga, mas ao mesmo tempo continua regando os próprios ressentimentos com água e adubo todos os dias, só para ter o prazer de reclamar depois. A pergunta que fica rodando na sua cabeça enquanto você escova os dentes antes de dormir é: será que ainda dá tempo de voltar a achar graça nas pequenas coisas, ou eu já passei do ponto de cozimento e agora sou só esse bolo sola que ninguém quer comer? Talvez a resposta não seja virar um poço de positividade tóxica da noite para o dia, nem aceitar sorrindo qualquer aborrecimento que te empurram na rua. A leveza real, aquela que não fede nem cheira autoajuda de Instagram, talvez seja só a coragem de admitir que você é meio chato mesmo às vezes, que o seu estoque de paciência é finito, e que tá tudo bem fechar a porta da sala, apagar as luzes e deixar o mundo lá fora se virar sozinho por algumas horas. Você não precisa amar todo mundo hoje. Respira fundo, desliga o celular e vai deitar. Amanhã o mundo continua imperfeito, e você também. Vai lá viver. Você apaga a luz do quarto, deita de lado encarando a parede e a cabeça começa a rodar de novo naquelas voltas infinitas que não levam a lugar nenhum. E se eu estiver me tornando aquela pessoa que ninguém aguenta mais convidar para nada? Será que sou só eu que sinto esse peso invisível no peito toda vez que o telefone toca e é uma ligação por voz em vez de mensagem de texto? Fica aquela pulga atrás da orelha. Será que as pessoas percebem que eu finjo um sorriso só para me livrar logo da conversa? Você lembra daquela cena clássica em Toy Story onde o Buzz Lightyear descobre de um jeito brutal que ele não passa de um brinquedo de plástico feito em série e o mundo mágico dele desmorona ali na hora? Pois é exatamente assim que a gente se sente quando percebe que o pedestal da nossa suposta maturidade cínica não passava de uma casca grossa acumulada para não deixar ninguém se aproximar. Será que no fundo eu tenho medo de ser vulnerável de novo? E se essa grosseria gratuita que eu chamo de sinceridade for só um meu mecanismo de defesa patético para ninguém notar que eu continuo completamente perdido? Aristóteles falava sobre a virtude como esse ponto de equilíbrio delicado entre dois extremos que estragam tudo, mas ele nunca explicou o que a gente faz quando o ponteiro da nossa balança interna emperra justamente no lado da chatice crônica. No fundo, a gente quer só um pouco de sossego, mas acaba construindo uma fortaleza tão alta ao redor que nem a gente consegue sair para tomar um ar fresco. Lembra do clima tenso em Stranger Things quando o Will descobre que o mundo invertido está vazando para a cidade real e contaminando tudo que era seguro e conhecido? É exatamente essa sensação de contaminação lenta que a gente tem quando percebe que o nosso próprio mau humor começou a estragar até os momentos que deveriam ser simples e felizes. A gente vai deixando o terreno da alma secar tanto que qualquer brisa vira tempestade. Mas talvez a cura para essa ferrugem toda não seja fingir que o mundo é perfeito, e sim aceitar que a vida real acontece bem no meio dessa bagunça imperfeita, entre uma reclamação boba e uma risada genuína que escapa quando a gente menos espera. Amanhã é um novo dia, com novos motivos para revirar os olhos, mas também com a chance esquisita de tentar de novo. Vai dar tudo certo. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.